Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Nesta oitava de Natal, tem esta festa dos santos inocentes, mártires, esses que foram mortos por Herodes, com todo esse cenário, esse contexto que nós acabamos de ouvir do Evangelho, conhecido como os santos inocentes, mas mártires, ali morreram no início da sua vida. E quando nós olhamos para esta cena, nós ficamos, de algum modo, é algo que nos rasga o coração. Essas crianças que, de forma drástica, foram mortas. E foi um fato tão significativo, algo que marcou o mundo, assim podemos dizer, que é lembrado até nos dias de hoje. De tão drástico que foi, tão drástica que foi a situação. Esses inocentes, essas crianças inocentes que foram mortas injustamente. E quando nós olhamos para o cenário no qual nós vivemos hoje, nós também podemos nos perguntar, e o cenário que aqui eu me refiro, sobretudo a questão do aborto, é algo tão drástico que até a nossa mente, até a nossa razão, parece que a coisa não consegue assimilar. De tão drástico que é, de tão terrível que é. Eu repito, a gente olha para esse cenário do que o Evangelho falou, essas crianças que foram mortas, e não diz o número, mas foram muitas. Nós dizemos, que atrocidade, que atrocidade. Mas não é diferente quando nós olhamos para a realidade de aborto no mundo, e podemos dizer a mesma coisa, que atrocidade, que coisa terrível. Que coisa terrível. Nesta pandemia que nós ainda estamos enfrentando, pandemia Covid-19, mundialmente, mais de 6 milhões de pessoas morreram consequência do vírus. Os números são questionáveis, mas vamos ficar com esse número para podermos entender. Mais de 6 milhões. Aqui no Brasil, um pouco mais de 600 mil pessoas morreram consequência do Covid-19. Número alto, sem dúvida. Muitos de nós perdemos entes queridos, pessoas que nós amamos, consequência dessa pandemia. E, sem dúvida, cada vida perdida tem um valor próprio. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Com todo esse mal que é a pandemia, com tantas vidas perdidas por consequência da pandemia, não se compara com a pandemia do aborto.
o número de aborto é maior, foi maior, agora em 2021, do que todas as pessoas que morreram consequência do vírus. Sabiam disso? Se não sabia, eu estou atualizando você. A própria Organização Mundial dos Médicos, atualizando os dados, e eu repito, os dados são sempre questionáveis, mas vamos partir daquilo que chega até nós pelo menos, mais de 7 milhões procuraram os hospitais por consequência do aborto. Mais de 7 milhões, estou falando 7 mil não, 7 milhões, só as que procuraram. Imagine as que não procuraram, que foi feito o aborto de forma clandestina ou foi feito o aborto em laboratórios particulares e não foi contabilizado. Olha só, estou falando de número de pessoas mortas pelo Covid-19 e crianças que foram mortas por consequência do aborto. E eu estou falando de um número que é superior ao do aborto. E pouquíssimo se fala. Qual é a diferença de morrer um adulto e morrer uma criança, pelo amor de Deus? Qual a diferença? O que vale mais, a vida de uma criança ou a vida de um adulto? Qual a vida que vale mais, meu Deus do céu? É preciso nós nos perguntarmos. Esse silêncio por trás desta grande pandemia, a maior pandemia, por incrível que pareça, não é a Covid-19. A maior pandemia é do aborto. Olha só que terrível. E às vezes nós estamos tranquilos, só nos protegendo contra a Covid-19. E o aborto, que está aí. Mas eu estou falando de número, o número maior de mortos no mundo não é de Covid-19, tá? Caso você não sabia, eu estou lhe atualizando. É de aborto. É algo terrível, é uma atrocidade. E nós temos que pedir a Deus uma intervenção dEle, que só Ele para intervir em algo tão diabólico como o aborto. Que um de nós, quando pegamos uma doença, somos infectados por qualquer vírus que seja, ou uma bactéria, ou seja lá o que for, nós temos condições, no mínimo, nos recorrermos ao médico, tomarmos medicamento, nos defendermos. Tanto é que muitas vezes assim nossa vida é salva. A criança não. Ela não tem essa possibilidade. Por isso que é algo terrível. O aborto é um crime. O aborto é um crime que, meu Deus do céu. É preciso nós pedirmos a Deus de algum modo a sua intervenção sobre toda esta realidade. É um crime que clama aos céus. O aborto é um crime que clama aos céus. Do mal terrível que é. Do mal grandioso que é. Uma criança indefesa ser morta injustamente. E aqui eu ouso dizer exatamente essa expressão. Não é um problema somente sociológico, como alguns assim o falaram, não tem questão sociológica não. É um problema espiritual, porque é vida sendo ceifada. E da pior forma terrível. A forma mais terrível possível. Vida sendo ceifada. Tem esse livro aqui, Ser Humano, Obra-Prima das Mãos de Deus. O primeiro livro que eu escrevi. Eu trabalhei exatamente essa temática. Do que está por trás. Normalmente a gente pega só o número. Mas o que é que está por trás? O que as organizações internacionais e nacionais têm? Qual o objetivo? Toda essa questão da diminuição da população no mundo, não é no Brasil não, no mundo, o que é que está por trás? Você vê que tem uma ação diabólica. Não vou entrar em detalhe, se você quiser, adquira o livro. Eu cito inclusive o nome das empresas que patrocinam. O que está por trás é uma ação diabólica. Vidas sendo ceifadas.
preciso concretamente pedir a intervenção de Deus sobre tudo isso, para que essas vidas que até então estão sendo ceifadas, assim o deixe. Eu repito, a maior pandemia, por incrível que pareça, não é da Covid-19, é a do aborto. E eu estou falando de número, matemática, o número de pessoas mortas pela Covid-19 e número de pessoas, porque cada criança é uma pessoa com toda a dignidade própria, e o número de pessoas ainda no ventre da mãe mortas, o número é maior. E às vezes até nós, que temos a consciência e não queremos praticar tal ato, só que a gente fica tranquilo, nós não podemos ficar tranquilos diante disso não, no mínimo inquietar o nosso coração, ajudar alguém que nós conhecemos, uma instituição que cuida desta área, nós precisamos fazer alguma coisa. O mundo todo tentou e tem tentado fazer alguma coisa para combater o coronavírus. Todo esse movimento mundial, porque 6 milhões morreram. E os mais de 7 milhões que têm morrido, o que é que tem sido feito? O que é que tem sido feito? O que é que tem sido feito para os outros mais de 7 milhões? E aqui eu estou pegando um número razoável, só os que procuraram os hospitais e os que não. E muito número nós não queremos saber. Mas o que é importante você saber nesse primeiro momento é isso, que o número de abortos no mundo é infinitamente maior do que o número de pessoas que até então morreram vítima do coronavírus. Isso já é o suficiente para afirmar o que eu acabei de afirmar. A maior pandemia do mundo não é a pandemia da Covid-19, e sim a pandemia do aborto. Portanto, esse é um atentado direto contra a vida. Mas para encerrar, deixa eu falar de um segundo atentado contra a vida, que normalmente nós não estamos nem aí. Sabe qual é? A diminuição do número de filhos. Essa visão, essa mentalidade adentrou na igreja e impregnou. Adentrou e impregnou. Usar até essas duas palavras. Um filho está mais ou menos, 2, o olho já abre, 3, Nossa Senhora me livre. Isso entrou na igreja, no nosso meio, nosso. A visão que ter filho, a visão capitalista, a visão mundana, ter filho é problema, ter filho é dor de cabeça, ter filho é sacrifício. Essa é a visão mundana, capitalista. Quanto que a visão de Deus, a visão cristã, filho é bênção, filho é dom, filho é graça. Olha só a diferença de uma visão da outra. Por quê? Impedir de uma vida ser gerada por livre e espontânea vontade também é um atentado contra a vida. Tanto é que o fechamento à vida, uma pessoa que é casada, é um pecado e pecado grave. O fechamento à vida é um pecado e um pecado grave. Para vocês entenderem bem, eu vou dar um exemplo. Alguns que me conhecem sabem, eu tenho 13 irmãos, graças a Deus, somos 14. Tem 10 que são casados, eu que sou padre, 2 irmãs que são freiras, e tem um solteiro que no tempo oportuno, com a graça de Deus, irá casar. 14 nós somos. Quando minha mãe tinha 8, ela disse para o meu pai, acho que tá bom, né? 8 é uma quantidade boa, né? 8, olha só, 8. E eu não estava na praça ainda. Aí meu pai disse, nananina não. Meu pai disse, quer dizer, se for vontade de Deus, tá bom 8. Mas se for vontade de Deus, que venha mais um ou outro. Nesse negócio, vieram mais 6. Mais 6, entre os 6, eu.
Se minha mãe tivesse feito a laqueadura, a tesourinha, tchaque, tchau, padre Helenildo, outro padre estaria celebrando aqui, menos o... Tchau, padre Helenildo, outro padre estaria celebrando aqui, menos o padre Helenildo. A minha irmã, a Leidiane, que é freira, se a tesourinha tivesse feito tchaque, tchau, irmã Leidiane, não existiria não. Não existiria o Leonildo, não existiria o Leandro, nem a Cleidiane, nem o Lenils, meu irmão. Se a tesourinha tivesse feito tchaque, olha só, nós 6 não existiríamos. 6. Portanto, a diminuição do número de filhos também é um atentado contra a vida. Você que é casado deve se perguntar, é vontade de Deus ter mais um filho? Porque não pergunta não, pergunta para o médico. Aí o que o médico diz, vem aqui, tesourinha, tchaque. Pergunta para o médico, tesoura, tchaque. Tem que perguntar para Deus, não é para o médico não, para Deus. É vontade tua, Senhor, ter mais um filho? Minha mãe fez essa pergunta, Deus disse, sim, tem mais 6 na fila. Minha mãe foi fazer a pergunta, mais 6, entre esses 6, padre Helenildo. A diminuição de filhos é um atentado contra a vida diretamente, e nós não temos atinado para isso. Temos 1, 2, 3, minha Nossa Senhora, 4, cai para trás e abanando porque desmaiou. E achamos que está tudo tranquilo. Ah não, é porque olha o mundo de hoje, não sei o que, não sei das quantas, e a confiança em Deus, a confiança na providência. Ah, antes era mais fácil criar filho. Pergunta para o meu pai. Ligue para ele, 91 43 12 02, DDD 91, ligue para o meu pai, para minha mãe, explica aí como foi criar 14. Tanto é que, a meu ver, o ministro da Economia não deveria ser o Paulo Guedes, deveria ser meu pai. Porque criar 14 ganhando pouco, meu pai tinha que ser ministro da Economia, ensinar para o Brasil e para o mundo como é que faz um negócio desse. Mas criou, confiando o quê? Na providência divina. Eu repito, um segundo atentado, e grande atentado à vida, é a diminuição do número de filhos. E cada um reflita no seu contexto, a partir da sua vida, se você também não teve, praticou o atentado contra a vida. Seja no primeiro caso, ou seja no segundo. Que inclusive no segundo é até mais comum. Porque o segundo entra todos os católicos, todos os cristãos. E tem cristão andando sorrindo por aí. Mas também atentou contra a vida, não confiou na providência divina e não perguntou para Deus quantos filhos deveria ter. Perguntou para o médico, tesoura comeu. Então reflita, não vou continuar, eu acho que é o suficiente para a reflexão nesta manhã. Cada um reflita sobre o atentado à vida, no seu contexto próprio de vida. E que a Virgem Maria nos auxilie para que em tudo possamos permanecer fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo.